Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Tudo para honra e para a glória do Senhor. Estamos aqui com essa mesa farta, temos um convidado especial, é o nosso pastor Rodrigo Sonsino. Ele vai falar sobre vários assuntos que a Bíblia nos aborda. Então, sem mais delongas, já vai compartilhando esse episódio, já vai comentando e vamos para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Pessoal, muito obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui, né, curtindo esse episódio. Tenho certeza que você já pegou aí sua xícara aí, com o seu café, com o seu chá. A gente tá aqui com um chazinho abençoado aqui, porque o bate-papo aqui vai ser maravilhoso. Tem um maná especial aqui nessa mesa hoje e você não pode perder. Acredito que você já curtiu já esse vídeo, você já comentou, você já disparou para o máximo de pessoas aí, para poder chamar o pessoal para estar vendo, porque o assunto hoje é forte. A gente vai falar de muita coisa boa, tudo que direciona a palavra de Deus, a gente sabe que é bênção, então isso você não pode perder. Abençoe outras vidas também. Manda pro pessoal aí, marca nos comentários. E eu vou apresentar aqui nosso convidado, que é muito especial, uma pessoa que também já fez parte da minha vida cristã, da minha trajetória cristã, e eu dou graças a Deus por isso. É o pastor Rodrigo Sonsino. Pastor, que honra. Eu que agradeço. Eu já me senti muito importante, esse negócio muito especial. Obrigado, gente. Obrigado por ter recebido o nosso convite e ter aceito, né? Graças a Deus por isso. Pessoal, o pastor Rodrigo Sonsino, para quem não conhece, é casado com a Simone. Ele é pai de 3 filhos. A Damares de 23 anos, o Davi de 20 anos e o Benjamin de 17 anos. Olha só, hein? Galerinha, tá tudo mocinho já. Ele é graduado e pós-graduado em teologia. Ele é pastor desde os 20 anos de idade, gente. Olha só o tempo, a bagagem que tem no pastoreado. Hoje ele tem 46 anos e é pastor no Ministério Fonte de Vida. Ele é filho também da pastora Cristina Sonsino, que esteve aqui com a gente, né, esse tempo atrás, trazendo uma palavra maravilhosa para as mulheres. Então agora, pastor, a palavra é tua. Estamos aqui para conversar, aprender bastante contigo. Vamos lá. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo sobre a palavra de Deus, né? Amém. Bom, primeiro, obrigado, né, por estar aqui. Realmente é um prazer a gente poder conversar sobre o Evangelho, sobre as coisas do nosso Pai, do nosso Deus, do reino de Deus. É muito legal. Bom, a minha proposta aqui de conversa é a gente falar um pouquinho de forma geral da história, maior história da narrativa bíblica, né? Como a gente entende no meio de um monte de livro, né? Posso interagir já, né? Com certeza. O que é a Bíblia? Porque às vezes tem um pessoal que está assistindo e às vezes não tem essa noção básica. Quando a gente fala Bíblia, a gente acha que nós estamos falando de um livro, né? E o pessoal com mais tempo, cristão, sabe que nós não estamos falando de um livro. É uma biblioteca. Sim. Então aqui nós não temos um livro, nós temos vários livros de vários autores. Então aí a estimativa é que do primeiro autor para o último, mais ou menos 1.400 anos se passaram. Uau. Então imagine o primeiro autor, né, que entendemos ali na época do Pentateuco, de Moisés, até o último que entende-se ali Apocalipse de João. Nós temos mais ou menos 1.400 anos. Culturas diferentes, localização diferente, momentos históricos de Israel diferente, a interação com os povos totalmente diferente, e esses escritos com gênero literário diferente. Um é histórico, outro é poético, né? Um outro profético, então outro apocalíptico, né? A gente estava falando um pouquinho disso. E como esses livros, eles se unificam? Se eles não são escritos com essa metodologia humana, como assim eles se formam um livro só? O que liga esses livros? Qual é a narrativa que percorre, perpassa? A gente pode chamar isso também de metanarrativa, que é uma narrativa que ela passa em todas as histórias bíblicas, né? Como a gente vê aquelas histórias que a gente vê de Davi, de Golias, né? As coisas de Moisés, o que elas têm a ver com uma história que Deus está fazendo e conectando entre todos os livros, de Gênesis a Apocalipse? Isso a gente chama de história da redenção, narrativa da redenção. E esse, para mim, é um dos temas mais importantes. Porque se um cristão não entende o que a Bíblia fala essencialmente, ou no sentido dessa metanarrativa,
a gente não entende como nós fazemos parte dessa história. Então, a grosso modo, seria o enredo principal. O enredo maior. Né? E é óbvio que a gente pode criar esse enredo em blocos. Tá? O enredo tem várias formas, mas eu posso falar que a Bíblia ela está escrita no momento de criação, num momento de queda, que a gente chama na teologia da queda, né? Da quebra da aliança com o Criador. A gente tem nessa queda a história de Israel, o processo, né, de Israel apontando para a nova aliança, para a redenção, e o final, que é a glorificação. Então nós temos aí uma conexão, essas coisas precisam estar claras para a gente está nesse processo histórico, sendo conduzido para a glorificação, para o novo céu, a nova terra, e o que isso tem a ver com a nossa vida. Né? Então, nós temos aqui, eu queria ler esse texto para você ver já, de início, João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha só, então nós temos 66 livros, eu estou pegando um livro, o Evangelho de João, e ele fala para a gente algo específico do escrito dele. Ele fala assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Que livro? O livro de João, não é na Bíblia. Ele está falando do livro que ele está escrevendo. Estes sinais que eu escrevi aqui no meu Evangelho, porém, eles foram registrados com um objetivo, com uma finalidade. Olha só, João está falando, todos os sinais que eu relatei no meu Evangelho tem um só propósito. Tem um objetivo final. E ele descreve. Para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que vocês, depois de crerem, vocês tenham vida, que a gente sabe que aqui não está a palavra eterna, mas a gente sabe que é a vida eterna, em seu nome. Então ele está dizendo que ele escreveu o Evangelho inteiro, com o objetivo de que você, a hora que você lê o Evangelho de João, você creia que Jesus é o Cristo. Pronto, a gente tem um problema aqui. Porque eu pergunto para alguns cristãos, o que é Cristo? Eles não sabem. Se o Evangelho inteiro foi escrito para eu saber que Jesus é o Cristo, o que isso significa? Porque Cristo, tem gente que acha que é sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, deve ser o sobrenome dele, né? E aí nós temos um problema seríssimo, né, na compreensão do próprio Evangelho, na compreensão da mensagem do Evangelho, porque se eu tenho que anunciar o Evangelho para que as pessoas saibam que Jesus é o Cristo, o que isso significa? Essa é uma grande pergunta. Eu não sei se vocês já ouviram coisas nesse sentido, né? Como que vocês já ouviram? Não, nesse debate a respeito do Cristo, não. Então já cutuquei um assunto aí, já, não é? Já. Por quê? Porque essa é uma questão central, eu acho que está claro aqui no texto, tá? Ele escreve o livro inteiro. E João? Olha só, acompanha comigo aí, João, o pessoal de casa também aí, abre João 20, 30 e 31. Abre por quê? Porque isso aqui é extremamente importante. Ele fala que ele está escrevendo, relatando os sinais do livro, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e depois de vocês crerem, né, e para que crendo, vocês tenham vida. Quer dizer, a minha vida eterna depende de eu crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, eu já vou falar um pouquinho da palavra Cristo, mas eu quero extrapolar. Eu quero dizer que não só João foi escrito para isso. A Bíblia inteira, ela foi escrita em torno da pessoa e da obra do Cristo, que nós sabemos que é Jesus, mas nem todo mundo sabe. Então, deixa eu entender, falar um pouquinho da palavra Cristo. Você tem no Antigo Testamento uma palavra hebraica, né? Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, poucas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. No Antigo Testamento, você tem os ungidos do Senhor. Só 3 pessoas no Antigo Testamento, 3 tipos de pessoas eram chamados de ungidos. Eram eles, os reis. Então toda vez que um rei, você lembra, Saul sendo ungido, sim, Davi, eles eram ungidos. Os sacerdotes, principalmente os sumos sacerdotes, e os profetas.
Então você não tem no Antigo Testamento o povo sendo ungido. Você tem 3 categorias, tipos de pessoas que exerciam funções específicas debaixo daquela unção, debaixo daquela capacitação sobrenatural para ser rei. Uma permissão, né? Exato, para ser sacerdote e para ser profeta. Só que a palavra ungido é justamente a palavra Messias, Machia. Então você lembra daquela passagem quando Jesus fala assim, Davi fala assim, não posso tocar no ungido do Senhor? A palavra lá é Machia. Eu não posso tocar no Messias do Senhor. Poxa, vou montar o quadro aqui para vocês. Isso quer dizer que no Antigo Testamento nós tínhamos tipos de Messias que eles faziam algumas coisas relacionadas ao rei. O que o rei fazia? O rei protegia o povo de Deus. Ele ia para a guerra. Quando não foi, deu ruim lá com a mulher lá e pecou. Porque a função dele era guardar o povo de Deus, proteger, vencer os inimigos. Quando ele é ungido, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e degola Golias. Golias é, figuradamente, o maior inimigo da igreja, que a gente sabe que é Satanás. Por isso que é prometido lá em Gênesis que o descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Davi fere a cabeça do inimigo. Olha só como as coisas vão se interligando. Sim. E quem faz isso? Um ungido, um Messias da época. E aí então o rei ele precisa vencer o inimigo. Ele precisa guardar o povo de Deus. E ali depois nós temos o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele era ungido para tratar o pecado do povo diante de Deus. Uma vez ao ano ele entrava no Santo dos Santos, pedia perdão a Deus. Deus favoravelmente tirava a culpa, estendia graça sobre o povo. Então ele era ungido porque ele precisava que o pecado do povo não atrapalhasse o relacionamento. E os profetas? Eles eram ungidos para trazer a palavra de Deus, de falar para o povo, olha, vocês quebraram a aliança de Deus, volta, porque senão vão ter consequências. Os profetas, eles eram guardadores, eles guardavam a aliança, eles protegiam o contrato de Deus e mostravam a vocês quebraram o contrato com o seu Deus, vocês quebraram a aliança e a consequência vai ser essa, mas se vocês se arrependerem, Deus vai restaurar vocês assim, assim. Então, os profetas guardaram. Então, você tem 3 pessoas com 3 funções. Só que lá no Antigo Testamento, você tem promessas de um Messias que iria resolver o problema total. E esse Messias, ele é esperado. Na Bíblia inteira, ele é esperado. Tanto é que os judeus, não acreditando que Jesus é o Messias, aguardam esse Messias até hoje. Eu vi recentemente, inclusive, um debate de um rabino com um teólogo, Luiz Saião, né, e um outro teólogo, o Vailate. O Saião é outro extraordinário, né? Um teólogo, para mim, um dos mais equilibrados teólogos que nós temos no Brasil. Tá? E o Vailate discutindo com um rabino, os 2 rabinos judeus, se Jesus era de fato o Messias. Olha só a discussão de alto nível lá. Né? E por quê? Porque essa é a coisa mais importante. Se Jesus é o Messias, de verdade, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Ele inicia literalmente uma nova criação na sua ressurreição. Então é extremamente significativo. Então olha só, o que João está falando? Por que Cristo? Porque a palavra ungido no grego é Cristo. Então Messias e Cristo estão falando da mesma pessoa. Quando eu falo Messias, eu estou falando em hebraico. Quando eu falo Cristo, eu estou falando grego. Então nós estamos falando do ungido. João está escrevendo tudo isso para que você creia que Jesus é o ungido de Deus, prometido para quê? Para ser o verdadeiro rei. Olha que interessante. Para ser o verdadeiro rei que destrói o verdadeiro inimigo, que protege o verdadeiro povo de Deus. Que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, como diz Hebreus, que abre o caminho, que perdoa o pecado definitivamente, que não precisa mais de animais,
que não precisa mais daqueles sacrifícios, porque Ele próprio é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro, Ele é o altar, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o templo. Ele encarna todas essas figuras do Antigo Testamento com a função sacerdotal. Então Ele é ungido como rei, Ele é ungido como sacerdote e como profeta. E profeta por quê? Porque Ele é o verbo eterno de Deus que se tornou carne. Ele não só traz a palavra, Ele é a própria palavra encarnada. Então, quando o João está falando isso, ele está falando: eu quero que vocês entendam que Jesus é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta, que Ele vai resolver o maior problema da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade? O engano de Satanás, pecado que nos separa de Deus, e a separação eterna, a condenação. Então Ele destrói Satanás, prometido lá no Éden. Ele é a própria palavra de Deus que nos traz a salvação na nova aliança, e Ele pagou o sacrifício no nosso lugar. Então, entender que Ele é o Cristo é extremamente importante, porque isso é como se fosse uma síntese do Evangelho. E Ele faz isso onde entra a cruz. Deus usou, a metodologia de Deus foi a cruz. Um escândalo. A cruz é um escândalo. Tá? Escândalo, blasfêmia para o judeu, escândalo para os gregos, desonra. A cruz é um dos símbolos mais absurdos que existiu na história. Eu não sei se vocês sabem, era um marketing de poder romano imperial absurdo. O Império Romano, quando ele queria mostrar o seu poder, ele crucificava pessoas. E ele crucificava pessoas que ele falava assim, por exemplo, um cidadão romano não podia ser crucificado. Porque a cruz era para pessoas que eles consideravam desumanas, abaixo de humanas. Por isso era para os bárbaros, eram para pessoas que não eram cidadãos romanos. É isso que eles estão falando que Jesus é para eles. Só que a ressurreição de Jesus destrói o poder, o maior poder de um império. Sabe qual é o maior poder de um império? É a morte. Quando você chega para as pessoas e fala assim: se você não fizer o que eu quero, eu vou matar a tua família. Eu vou matar seus entes queridos. A morte é a maior arma de um império totalitário, autoritário. Foi assim com Hitler, foi assim com todos os ditadores na história. Eles vão ameaçar, tirar a sua vida, tirar a tua liberdade, te destruir, botar em campo de concentração. É como se ele fala assim: eu tenho poder sobre a sua vida e eu posso tirar a sua vida, matar. Só que quando eles fizeram isso com Jesus, Jesus ressuscita. Ele vence o maior poder romano. Ele destrói o poder da morte. E Ele promete para a gente isso. Então nós temos aqui um quadro importantíssimo, que é entender que Jesus é esse Cristo. Tá? Ficou claro como alguma? Perfeito. Dá para... Perfeito. O que vocês querem perguntar? Posso continuar aqui? Pode continuar. Porque A gente está digerindo forte, aqui. Né? Tá forte. Porque, assim, o meu interesse aqui é a gente tentar entender essa mensagem total da Bíblia, essa narrativa. Qual a maior importância da Bíblia? Porque senão, o que eu vejo? Eu vejo muitos cristãos se apegando a tantos detalhes e textos fora de contexto, que eles se perdem na fé. E aí é um equívoco. A gente começa a usar os textos bíblicos de acordo com interpretações fora dessa narrativa maior. E geralmente interpretações pessoais, Pessoais. Né? Em cima daquilo que eu estou passando no contexto atual da minha vida. E a gente não entende que a fé cristã nos coloca nessa narrativa. O que eu tenho a ver com o Rei Jesus? O que eu tenho a ver com o sacerdócio? O que eu tenho a ver com ele sendo profeta? Tudo, porque nós somos o povo desse Cristo ressurreto. Nós somos o povo desse Messias. E nós somos um povo que carregamos a mensagem desse Messias para as nações, para as pessoas entenderem que Deus quer reconectá-las com Deus, com o Criador. Por isso que Colossenses fala, que Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas visíveis e invisíveis. Cristo veio trazer essa reconexão, inclusive da própria criação, que segundo Romanos está gemendo com uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A criação ela está sofrendo, gente. A criação geme. Essas coisas que
Vocês já devem ter ouvido, principalmente o pessoal que não crê em Deus, ateu, eles falam assim, se Deus é bom, por que ele deixa o tsunami matar as pessoas? Eles não entendem que a criação está debaixo de um sofrimento, de uma angústia colocada pelo ser humano por causa do pecado. É a própria criação que está gemendo, transtornada. O universo todo, de alguma forma, foi afetado pela quebra da aliança com o Criador. Isso é a queda, é o impacto da queda. O pessoal acha que isso impactou somente nós, isso. humanos, não a criação. É o universo. Né? Isso é importante. O universo foi impactado. Totalmente. A criação quer ser redimida. Por isso que... A história é para restaurar tudo isso. Exato. Não é só uma restauração de salvação individual. Completa. É uma salvação de um povo, da natureza, da criação, do céu, da terra, do corpo físico. Isso aí depois eu entro aqui nisso aqui se der tempo. Porque alguns acham também que o nosso corpo parece que está desconectado com uma eternidade. Não está. Deus vai nos dar corpos glorificados. A gente não vai ser alma penada lá no céu. Tá? Essas coisas mal resolvidas, elas são, a gente precisa repensar biblicamente essas coisas, e eu acho que hoje eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Mas foi bem importante você falar sobre isso, porque eu também cometi esse próprio erro, né? Eu falo que começou com aquelas caixinhas de promessa, né? Que os crentes amam caixinha de promessa, né? Pega lá, o que Deus tem para falar comigo lá? Olha, que lindo, né? E assim vai, ou senão pega, fecha a Bíblia, pá, né? Ai, olha, Deus falou isso para mim, né? Totalmente descontextualizado. E a gente tem que entender que há uma mensagem que o autor está tentando passar para a gente. E a gente tem que se comunicar com ele, eu falo, né? Mas é uma maneira que a gente tem que... O que esse autor está querendo dizer, né? Qual que era o contexto vivido naquela época que ele passou essa mensagem? Por que disso? Quando a gente começa a encher de questionamentos, de porquês, a gente começa a cavar, né? Eu falo que é como se você estivesse procurando escavar, né? Procurando uma joia rara. Você começa a escavar e procurar e aquilo vai se revelando muitas coisas fantásticas pra gente. Isso é maravilhoso, né? O apóstolo está trazendo tanta coisa que a cabeça chega a dar um pane, né? Porque é isso, o evangelho é isso, né? Exato. Não pegar um texto isolado, isso daí eu falo que é uma afronta, né, para a Bíblia. Você pegar um texto isolado e jogar e fazer um discurso em cima de algo que você está vivendo no momento, e a Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia tem a ver com anunciar o Evangelho de Cristo, Messias, não a ver comigo, a ver com Jesus, né? E o que nós estamos dentro dessa narrativa. Exatamente. Aí que está a questão, a pergunta é, Deus, o que eu tenho a ver com isso? O que a tua salvação me faz ser nesse mundo do Novo Testamento, da Nova Aliança, nesse povo de Deus, nós temos o que nós chamamos de missão. Então, na verdade, nós temos uma incumbência. Quando ele faz da gente cidadãos, né, desse novo reino, do novo nascimento, agora vocês são cidadãos, né? Eu tirei vocês do império das trevas, estou colocando você no reino do Filho do seu amor. Quer dizer, é como se fosse Ele está tirando a gente de um lugar espiritual de trevas e conectando a gente com um reino que será um reino eterno. Qual é o meu papel? Quais são as minhas prioridades? Quem é o rei? Quem que dá a ordem? Quais são as diretrizes? A gente deixa de fazer essas perguntas. E a gente recorre a Deus como se ele fosse somente vocês me perdoem a expressão, talvez exagerada, assim. Um gênio da lâmpada, um empregado nosso, entendeu? A gente recorre a Deus como se a gente tivesse uma pessoa muito poderosa que fica servindo a gente nas coisas que a gente quer. Eu sei que Deus faz muitas coisas, a gente sabe que Deus cuida do nosso dia a dia, Deus cura a gente, né? Deus nos abençoa, nós sabemos, pela compaixão, pelo amor, Ele é nosso Pai. Nós nos tornamos filhos. Mas Jesus também falou assim, busque em primeiro lugar o reino. Ele também falou isso pra gente. Do Pai. Exato. Ele também ensinou na oração do Pai Nosso, falando, olha, orem, pedindo a Deus que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. E às vezes nós nos atrapalhamos em nem mesmo entender qual é a vontade de Deus. A gente fala, Deus, eu tenho essa vontade, eu quero que o Senhor abençoe minha vontade, eu quero que o Senhor abençoe isso, eu quero... E isso a gente acaba desfocando do que Jesus está ensinando a gente.
Jesus falou, não, eu fiz tudo o que vi meu Pai fazer. O meu pão, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está ensinando o caminho para a gente. E a gente se perde nos nossos, óbvio, gente, nas aflições do mundo, do sofrimento, das coisas que a gente passa, na conta que a gente tem que pagar, nossos filhos, esses dias meus filhos doentes ali, né, na Santa Casa. Deus sabe de tudo isso. A questão não é essa, a questão que ele fala, busque em primeiro lugar as minhas coisas, que eu vou cuidar de você. As outras coisas são acrescentadas. É como assim, coloque teu coração no mesmo lugar que Jesus colocava. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é isso? No dia de semana, mas seja feita a tua vontade. Se a gente fizer isso, Deus cuida da gente. Então, eu não posso colocar Deus numa condição de um serzão poderoso que vai ficar fazendo os meus desejos. É terrível a gente colocar e achar que Deus é aquele que vai realizar todos os meus desejos. Uma vez houve um pastor falar uma coisa que eu achei assim, bem figurativo e é exatamente isso que você está falando. Quando nós somos filhos pequenos e maturos, a gente só procura o pai e a mãe para pedir alguma coisa, né? Ah, eu quero isso, mãe, me dá aquilo, onde está tal coisa? Fica atrás importunando o tempo todo, pedindo. Quando que se torna filhos maduros, a gente chega para os nossos pais e a gente pergunta, tá precisando de alguma coisa? Olha só, né? Vira um relacionamento adulto, maduro. Sim, você sai do centro, você quer servir, quer ver qual é a necessidade. Não posso ver meu pai triste e passar desapercebido e deixar pra lá, minha necessidade é maior. Não, tem que saber o que eu posso servir, o que eu posso ser útil. E a gente não busca o Senhor dessa forma e deveria, né? Com certeza. Exatamente. Essa questão do desejo, como nós estamos gravando, eu vou deixar gravado essa parte, porque eu já preguei várias vezes e citei isso, eu acho legal. Essa questão, essa sacada aí, eu vi um dia um comentarista de não vou citar aqui na TV aí, e ele viveu no meio dos ciganos, uma comunidade de ciganos. E isso marcou porque tem muito a ver com Romanos 1, eu já vou falar. Ele falou assim que os ciganos, quando eles queriam amaldiçoar alguém, eles falavam uma frase. Ele falava assim, olha só, quando eles queriam amaldiçoar alguém, eles falavam assim, que todos os seus desejos sejam realizados. Faz sentido, total. Olha que interessante. Porque eles tinham uma noção de que o ser humano, quando consegue realizar todos os seus desejos, ele se destrói. Ele se destrói. Ele se autodestrói. E Romanos fala isso. Eu não sei se você lembra que o castigo de Deus ali é assim, eu vou entregar você ao seu próprio coração, aos seus próprios desejos. Deus não precisa fazer nada. É só Ele entregar a gente incontrolavelmente aos nossos desejos. O ser humano se destrói. Por isso Jesus está ensinando. Pai, seja feita a sua vontade. Ele está ensinando o caminho. O melhor que Deus vai fazer é a vontade dele. Você não sabe que os seus desejos podem te destruir. Deus sabe. E se a gente confia nesse Pai que cuida de nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus. E a gente tem uma missão, nós temos um rei, um sacerdote, um profeta, o Salvador, o Cristo, o nosso Senhor. A nossa vida deveria ser voltada para viver, então, focado naquilo que Ele falou para a gente viver. Então, eu acho que essa é uma reflexão, assim, importante para nós cristãos, para quem está ouvindo, A gente fala, poxa, então peraí, qual que é o meu papel nesse reino? Deixa eu descobrir, eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho uma incumbência, eu tenho uma missão. Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou apresentando Jesus como esse Cristo que as pessoas precisam conhecer? Bem mais profundo, né? Então, eu acho que essa nossa conversa eu queria levar para esse tom dessa centralidade que existe, E aí, diante de tudo isso, se ficou assim claro essa questão, outra coisa também que eu acho importante. Por que Jesus? Porque Deus sempre teve um plano. Esse plano, a gente acha que Deus mudou de ideia, Tem gente que acha que Deus não mudou de ideia. Quando Adão pecou, Deus não mudou de ideia. O plano de Deus, ele é visto em vários pontos da Escritura. Ele vai ser levado para Apocalipse, como uma conclusão desse plano de Deus. E aí eu vou fazer outra provocação, com algo que eu separei aqui para você. Eu coloquei aqui, desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu chamei assim, tá? De uma forma humana, eu estou usando uma linguagem humana aqui.
Lá em Gênesis 3:8, nós vemos escrito assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, depois do pecado, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, nós temos aqui, Deus cria a terra e coloca um jardim. Sabe-se hoje a questão cultural, histórica, antropológica, você fazendo um levantamento do significado dos jardins na época que foi escrito. Os jardins na época, eles eram vistos como tipos de santuário, na época que foi escrito. Você tinha jardim, por exemplo, você tinha alguns templos altos que os sacerdotes cuidavam de jardins. Aqui Deus está colocando na terra um lugar onde ele vem caminhar. Ele desce, é como se Deus, vamos usar essas linguagens para a gente entender. Deus vai lá, desce no jardim, procura Adão, cadê vocês? Como se assim, cadê vocês no lugar onde vocês deveriam estar? Estão se escondendo? Deus tem o desejo de vir e interagir, dialogar com a sua criação, relacionamento. Por isso o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Para se relacionar com o Criador, representar o Criador na criação e reger a terra segundo os conselhos e a vontade de Deus. O Adão quebrou isso, Eva, e deu ruim. Mas o que eu estou colocando aqui, existe um desejo de Deus de colocar na terra um jardim e vir aqui conversar, estar no meio daquele casal. Tá, será que isso é só aqui? Posso prosseguir? Sim. Êxodo 25:8. Depois do pecado, surge Moisés, lembra da história? Aí Deus chama Moisés lá em Êxodo 25 e fala assim: ó, Moisés, e me farão um santuário, tabernáculo, ali no deserto e tal. Olha o que Deus diz: e habitarei no meio deles. Não falou visitarei, habitarei. Peraí, Deus está querendo morar no meio do povo dele, é isso mesmo? É. O que impossibilita isso? O pecado. Por isso que o Cristo tem que resolver. Fechar essa conta. Olha lá que interessante. Por isso que tem uma esperança de alguém que vai resolver essa dívida com Deus, que quer estar conosco, que não pode, porque senão a santidade de Deus é tão grande que ele fulmina a gente. Deus às vezes não está presente por graça, não é porque ele está abandonando a gente. Porque se eu estiver presente, vocês morrem. E você falou um ponto aí que, a respeito de Deus, que também há uma discussão a respeito disso, né? Que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Meu Deus. O pessoal fica muito, né? Não, eu quero um Deus tirano, eu quero um Deus isso, aquilo. Chega no Novo Testamento, nossa, é um Deus gracioso, é um Deus que tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente vê a graça desde o começo, desde o início. Exatamente. A aliança foi graça. Lógico que quando a gente fala no Antigo Testamento, a lei, ela também é graça. A gente não entende isso. Só que a lei, ela não conseguiria salvar. Ela trouxe condenação. Paulo fala isso. E isso era importante. Ela precisava mostrar para o ser humano que ele nunca conseguiria chegar ao nível da justiça de Deus, da santidade de Deus, e se salvar a si próprio, para que o Messias fizesse isso e graciosamente ofertasse a salvação para a gente. É diferente, mas não quer dizer que não tem graça de Deus, favor. Nós vemos o favor de Deus o tempo inteiro em várias situações. O que nós não temos é a nova aliança para salvar sem a lei, para salvar a partir de uma obra do Cristo. E aí quem tem fé usufrui disso. É diferente só nesse sentido, mas Deus não mudou. Deus mudou o jeito, o caminho para ofertar para a gente uma coisa que nós nunca conseguiríamos alcançar, a salvação. É isso só. Mas o Antigo Testamento é importantíssimo, porque sem ele nós não entendemos o que Jesus, nós não entendemos. E aqui olha só o que eu estou mostrando, o desejo de Deus de estar, olha em Êxodo 29, 45 e 46, de novo que Deus fala: habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus, saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus.
Segura aí que eu vou dar uma cutucadinha ainda em vocês. Meu Deus, está esticando. Ó, Levítico 26. Mas vocês estão... Eu tô lendo. Sim. Tá vendo sim. que o texto bíblico está falando que Sim. Deus parece que tem... Parece não. Tá? Relação. Ele tem um desejo de habitar no meio do povo dele. Então, Levítico 26. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Jeremias 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aqui não tem um habitarei, mas eu vou explicar, posso abrir uma questão de interpretação bíblica? Aqui eu vou explicar algo para vocês que é muito interessante. Isso aí, quem fala um pouquinho disso é um exegeta brasileiro chamado Marcos Botelho, um livro muito bom de interpretação bíblica. Tá? Ele chama isso de hiperlink, ele usa uma linguagem moderna para explicar como os autores do Antigo Testamento e do Novo, eles usavam algumas coisas para sintetizar pensamentos. Como assim? Vamos lá, eu vou falar para vocês assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já veio o versículo inteiro, não veio? Sim. Já veio todo o contexto, você já sabe. Na época, eles não tinham, obviamente, caneta sobrando, papel sobrando. Era muito caro os papiros. Para eles sintetizar esses pensamentos, eles escreviam palavras como essa: serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Você já sabia que ele estava citando coisas de Levítico e de Êxodo, que o restante era: habitarei no meio deles, colocarei a minha morada no meio deles, serei, está tudo englobado. Isso chama-se hiperlinks. Ele pega palavras para simbolizar uma história inteira, ou um versículo. Ele quer que você saiba que ele está aludindo ou ali se referindo a algo anteriormente. Tá? Então isso é interessante saber. Então ele está citando, ele não cita inteiro, mas ele está conectado com aquilo que já foi falado. Ezequiel 37, farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Deus já está prometendo coisa lá na frente. Eu os firmarei, eu os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Olha o que Deus está falando. Eu vou colocar a minha casa no meio do meu povo para sempre. Isso não é mais só com o povo de Israel. Está falando da eternidade. E ele continua aqui, ó. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está vendo a conexão? Uau. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel. Mais um pouquinho. Zacarias 2. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então, você será a minha habitação. E você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Zacarias 8:8. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão o meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. João 1,14, Jesus, o verbo, veio habitar entre nós, tabernaculou-se entre nós, fez morada. Ele é chamado Deus Emanuel. O que é isso? Deus conosco. O que eu estou mostrando? Que Deus está sempre querendo vir, morar com o ser humano. Ele está criando um caminho de retorno, de possibilidade de ter um povo e ser esse Deus desse povo. Tá claro aqui? Sim, antes ele visitava, depois ele veio, habitou, e depois veio outra parte. Exato, mas aí eu vou... Calma que eu estou terminando e eu vou cutucar vocês. Ó, em João 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai os amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha, agora Deus não só quer habitar no meio, Deus quer habitar em nós. Olha que interessante. 1 Coríntios 3,16 fala que vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. E aqui para terminar, Apocalipse 21, que é a conclusão de todo esse desejo de Deus.
21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, gente, isso aqui é a eternidade. É o final de quase Apocalipse. Agora, esse agora para mim soa assim. Sabe todos esses textos que vocês leram? Que eu sempre quis? Agora chegou o que eu sempre quis, habitar no meio de vocês. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, Deus, viverá. Tá, por que eu estou fazendo tudo isso? Então, da onde nós tiramos que nós vamos para o céu? Eu estava até comentando isso daí com a Dani, né? Essa é a questão, Que hein? é questão de interpretação, né? Porque a gente ouve, o pessoal fala muito, é pro céu, mas é reino dos céus. Então, você percebe que nós temos que entender a palavra céu na Bíblia para a gente não achar que Deus está mudando de plano, que Ele não tem mais nada com a terra, que Ele não tem mais nada com a nossa humanidade, que Ele vai fazer da gente habitar numa dimensão etéreo, de alminha penada e de um monte de anjinho tocando arpinha, essa coisa da nossa cabeça. E na verdade, aqui em Apocalipse está falando ao contrário. Deus está trazendo a casa dele, Estabeleceu o reino dele na terra. E é como que se céu e terra não tivesse mais separação. A oração do Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ele vai fazer a fusão dessas dimensões. Tanto é que o coro celestial agora é formado de anjos e salvos. Não, o culto lá não tem mais essa separação, porque essas dimensões elas se tornaram um. Por isso que nós temos novos céus e nova terra. E a nova Jerusalém descendo. Isso tudo é muito importante. Um novo porque jardim, é tudo novo. Né? Exato, e olha só, não só um jardim, é uma cidade que desce. Essa é uma coisa interessante também. Ele restaura o jardim, mas vem com urbanização. Na verdade, ele vai restaurar toda a sua criação, né? Todo o cosmos, todo o universo vai ser tocado pela redenção de Cristo. Gente, é muito maior do que nós estamos falando somente da nossa... Porque não faz sentido ele ter feito tudo isso, ter formulado um plano para chegar no final, destruir isso, agora vai tudo pro céu. Não faz sentido, não conecta, né? E nem com a narrativa bíblica, você percebe? A narrativa bíblica, exatamente. Não conecta com a narrativa bíblica. Não. Se a gente faz essa separação completa do Antigo Testamento, a gente perde essa dimensão de continuidade. E é o que eu estou falando, Deus é o mesmo. Ele não mudou. Agora, sobre isso também queria tirar uma dúvida, né? Na verdade é uma confusão também que a gente percebe que tem muito a respeito, qual a diferença de salvação e reino. Sou salvo em Cristo, mas a gente fala assim, eu vou ser salvo, para ser salvo eu aceito Jesus, sou batizado, estou salvo pela fé, né? Mediante a fé. Mas e o reino, e reinar com Cristo? Qual a diferença? Quem fala que o reino é através de obras e a salvação é por meio da fé. Tem a ver isso? Como um teminha complicadinho também. Eu acho assim, vamos lá. Eu acho que... Acho não, porque a gente está lendo Apocalipse. O que eu vejo em Apocalipse é que as pessoas, todos os salvos, reinam com Cristo. Tá? Não tem separação. O que a gente percebe é um nível, parece que tem, sim, de recompensas nesse reino. Isso. Que são o que nós chamamos de galardões. Que tem a ver com obras. Tem a ver com a sua fidelidade a Cristo. Então, quer dizer, a fé nos conduz a essa salvação. Mas, por exemplo, em Apocalipse é muito significativo os mártires. Parece que eles têm um lugar no altar de Deus, no próprio milênio, no próprio reinado com Cristo, um pouco diferenciado, porque eles foram fiéis entregando as suas próprias vidas a Cristo. E isso é significativo nesse momento. Quer dizer, todos estão salvos. Todos estão fazendo parte do reinado de Cristo. Mas parece que existe sim um tipo de honra. Por exemplo, eu vou falar dos mártires que é mais fácil a gente entender. Sim. Eles entregaram a vida, eles morreram por Cristo. Sim. Então existe um galardão, uma recompensa, existe um tipo de honra nesse reino que pertence a essa classe de pessoas que não negaram a Cristo em situações horríveis de tortura, de cativeiros, de martírios. E que seria justo, né? Se nós formos olhar, Penso que sim. Eu acho isso muito justo, porque... Imagine uma pessoa salva que não fez nada para Jesus na vida inteira, que pensou nela, estava na igreja, ganhou... Vamos colocar o ladrão na cruz.
Porque, exato. Que nem pediu perdão, Exato. ele só acreditou que Cristo E Jesus fala, tá, hoje mesmo. Então, ele vai ter o mesmo galardão do outro que foi lá e plantou de um Paulo, né? De um apóstolo Paulo, de um Pedro que foi foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Né? Paulo decapitado por Cristo, quer dizer, esses homens que deram as suas vidas de fato, quer dizer, existe, eu acredito, que isso é o que nós vemos, o julgamento das obras. Isso. Nós não vamos ser julgados no sentido de vai ser condenado ou não, porque já tem a salvação. Então, quer dizer, o nosso julgamento vai ser pelas obras. É uma crença minha, pessoal. Eu acho que a gente vai ter o maior dia de tristeza da nossa vida. Vai ser nesse dia onde nós vamos ver tudo que a gente teve de bola fora, que a gente vai ser cobrado. As nossas obras vão ser palha queimada e falar, olha, isso aqui eu nunca pedi de vocês. Palha, aquilo que eu pedi você não fez. Ou então isso que você fez, filho, é ouro. Isso é para a eternidade, vai ficar para a eternidade. Esse vai ser para mim um dia, o maior e o último dia de lamento nosso, de grande arrependimento, que depois aí ele fala, benditos do meu Pai, que ele vai tirar dor, morte, lamento, tudo, né? Vai acabar. Mas nesse tribunal, nesse julgamento final, eu acho que vai ser o nosso, a gente vai encarar toda a realidade da nossa vida cristã diante do juiz dos juízes. Todo mundo vai prestar contas. E deixa eu te perguntar, e o período intertestamentário, esses 400 anos de silêncio de Deus entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Esse período, o que aconteceu? Por que assim, no seu ponto de vista assim, teológico, por que houve esse silêncio de Deus até que houvesse o Novo Testamento, no início, de Deus? Por algum motivo para realmente a voz profética de Deus ali. É um juízo de Deus, tá? Nós temos que lembrar que nós estamos falando do período ali, onde você vê a glória de Deus se foi, depois há uma tentativa ali de reconstrução do templo, que são os profetas menores finais ali que falam, que tem aquela reconstrução, mas parece que não teve um fim assim muito bom. Você percebe, não sei se você lembra do fato, quando eles inauguraram a reconstrução do templo, a geração nova chora de alegria, e os velhos que conheciam o templo antigo que foi destruído choram de tristeza. Porque a magnitude do templo não é igual. Eles falam, não, isso aqui não... É como se assim, não, vocês não estão entendendo. A glória do templo anterior era muito maior. Mas ele está falando que a glória do segundo templo seria maior. Mas não foi. Nós entendemos que agora o segundo templo é justamente o templo da nova aliança. Não feitos mais com mãos humanas, sendo edificado com pedras vivas. É esse templo que é glorioso, que ele está fazendo, que é o povo dele, que está sendo edificado para essa glória maior. Mas naquele realmente não aconteceu essa glória toda. Então existe ainda, alguns autores entendem que Israel, ele permaneceu num tipo de exílio, mesmo voltando para a terra. O aspecto, por exemplo, eles estavam na terra deles, mas eles estavam na época de Jesus dominados pelo Império Romano, sofrendo imposto, opressão romana, né? Que volta para a terra é essa? Eles não tinham a terra. Então alguns autores, inclusive um deles que para mim hoje é um grande acadêmico, quem estuda hoje teologia do Novo Testamento, nas universidades mundiais, tem que conhecer N.T. Wright, que hoje é um grande acadêmico que estuda o período intertestamentário, chamado Judaísmo Segundo Templo também, tá? Que é academicamente mais assim que é falado, e ele vai justamente fazer uma leitura de como o judaísmo estava nesse período, para que Jesus venha e se encaixe algumas expectativas messiânicas. Então, tentando responder a tua pergunta, parece que houve sim um cessar de voz profética como um juízo, um julgamento, e o exílio meio que não foi totalmente resolvido. Por isso que Jesus vem para também fazer um novo tipo de tirar do exílio. A humanidade de Israel estava exilada ainda na sua própria terra, sofrendo opressão. Aí não estava o templo ali, não estava... Gente, do lado do templo tinha uma fortaleza romana, chamada Fortaleza Antônia. Não sei se você sabe disso, o templo de Herói tem uma fortaleza, um anexo, que os romanos ficavam lá em cima olhando para o templo, ver se não estava baderna lá dentro. Tanto é que quando Paulo é Pedro quase linchado dentro do templo, quem salva ele é o centurião da capela
dessa base militar ali, que tinha ali, e ele desce, pega, tira ele do meio dos judeus, ele ia ser morto ali, e leva para ali. Então você vê que os romanos estavam, até no templo, eles estavam lá bisbilhotando, criando, né, como se assim, se eles fizerem algum tumulto, eles vão lá militarmente. Os judeus não tinham essa paz, assim, nossa terra, o nosso templo, tá tudo legal. Não tá tudo legal. Tanto é que tinham movimentos que queriam ir contra Roma, tinham motins. Eles pensaram que Jesus ia fazer isso, juntar um exército para derrotar o Império Romano. Então existe um julgamento de Deus, então existe um cessar, tá? Portanto é que não tem mais livro canônico, né? Não tem mais livro inspirado até os livros do Novo Testamento se iniciarem em Jesus. Jesus quebra. Na verdade, João Batista, ele retorna a voz profética, anunciando aquele que virá, né? Então João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, num silêncio que foi quebrado. Agora, isso não quer dizer, Mário, que não tem produção literária nesse período. Tem muita produção literária. Muitos livros foram escritos nesse período intertestamentário. Eles não são canônicos, não são doutrinas, mas eles são importantes historicamente. Entendi. Porque se eu quiser entender como os judeus do século 100 a.C. acreditavam em algumas coisas, eu preciso ler alguns documentos intertestamentários para eu entender como o judaísmo tinha surgido. As sinagogas, por exemplo, elas surgem depois. Elas surgem nesse período, as sinagogas. Eu achei que já tivesse. Não tinha, porque quando tem templo, não tem sinagoga. O templo funcionando, todo mundo baixava lá no templo para adorar. A hora que ele é destruído, né, e o povo está disperso na Babilônia ainda, porque alguns voltam para a terra, outros não. Você precisa preservar o quê? A cultura judaica, a fé. Como se faz isso? Criando sinagogas. Sinagoga nada mais é do que lugar de reunião, aonde eles vão ensinar as crianças a Torá, a lei do Senhor. E aí as sinagogas elas começam a ser espalhadas aonde os judeus estavam espalhados. Eles começaram a criar sinagogas. Né? Então até hoje você tem sinagogas judaicas, não tem templo. Sim. Eles se reúnem nas sinagogas, que é se reunir, reunião de oração, é o lugar de culto deles, da ritualística judaica e tudo. Né? Então a voz profética terminou, mas os escritos não. Você tem muitos escritos, você tem escritos apocalípticos ali naquela época. Sim. Alguns desses aí são aqueles que estão na igreja, Exato. no livro da igreja católica, Exato. né? Alguns ali, mas eles mesmos sabem, tá? Sim, Você tem nota de rodapé, são deuterocanônicos, eles falam, né? Eles foi colocado depois. Quem colocou? Foi a primeira tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, a Septuaginta. No século II e III a.C., a lenda é que 70, por isso Septuaginta de 7, 70 estudiosos em Alexandria, eles pegaram o Antigo Testamento, traduziram para o grego, porque tinha um monte de judeu que não falava mais hebraico. Estavam espalhados, eles não sabiam nem mais a própria língua original. Então eles não liam os escritos deles. Então eles fizeram o quê? Qual que era a língua dominante? Era o grego da época. Aí eles pegaram e traduziram, na primeira tradução da Bíblia hebraica para um outro idioma, que é a Septuaginta. Né? E aí na Septuaginta, eles colocaram esses livros. Por quê? Porque era história dos judeus. Eles queriam que estivesse ali como parte histórica para os judeus. Quando a Igreja Católica ela vai fazer a tradução para a Bíblia central deles, eles pegam o cânon da Septuaginta. Por isso que eles incluem esses livros e o protestante pega o cânon hebreu só. E aí fica essa diferença entre os livros. E os judeus é só Pentateuco, né? Não, os judeus são... A Bíblia hebraica é exatamente igual ao nosso Antigo Testamento. Exatamente igual. A única diferença... Mas não tem o Novo Testamento. Não tem o Novo. Porque eles não acreditam que Jesus veio. Então mas o Antigo Testamento, nós podemos chamar o Antigo Testamento de Bíblia hebraica. É a Bíblia hebraica. A diferença é que eles não... Eu achei que eles seguiam somente a Torá. Não. A diferença é que eles não colocam na mesma sequência. Sim. Eles chamam de Torá, não se eu lembrem. Neviim, que são Torá. Neviim, que são os livros proféticos.
e Ketuvim, que são os escritos. Tanto é que o último livro da Bíblia hebraica é Crônicas. O nosso não é Crônicas. É tudo fora do... Por quê? Porque eles organizam de acordo com uma ideia teológica judaica. Quando o cristianismo vem, ele organiza conforme uma teologia cristã que aponta para o Messias. Como eles não acreditam, eles organizam segundo a teologia e história deles. Mas são exatamente os mesmos livros. Bem legal, bem bacana, né? Tem bastante assunto, Leve, gente. né? Tem bastante assunto, gente. Muito. Tem alguma dúvida aí, Dani? Não, a gente tá bem bugada com a minha A gente, como é uma conversa, a gente foi, viajou para um lado, para o outro, né? Muito legal. Mas é legal que a gente deixa um monte de... Não precisa responder e fechar também, tudo, né? Mas deixa as curiosidades, porque a gente precisa deixar essas coisas para o pessoal pensar, vocês, quem está ouvindo, né? Coisas que vão ficar com ponta solta, que Já fica, vai coloca estudar. aí a sua dúvida nos comentários, Isso, pessoal. olha lá. Se você tiver alguma dúvida a respeito do assunto que a gente tratou aqui, ficou alguma coisa que não está muito clara, talvez você ficou pensando, poxa, não entendi muito bem, coloca aí nos comentários. A gente pode trazer o pastor Rodrigo, que mais vezes a gente quer trazer ele, com certeza, e aí ele pode estar esclarecendo essas dúvidas para vocês também. Coloca aí, gente. Isso aí. Vamos conversar sobre o reino, isso sobre o evangelho, né? Eu acho que é isso que eu quis trazer. Você percebe que tudo, na verdade, para a gente aponta para o Cristo. Eu acho que isso é uma das coisas importantes. Tudo, né? Aquelas promessas, né? Que eu separei aqui também. Lembra que Deus promete a semente da mulher, descendente de Abraão, né? Deus promete... Por exemplo, se eu perguntar para você, quem é o descendente de Abraão prometido? O que a gente fala normalmente? Processando no começo e Não, qual que a gente fala? Descendente de Abraão, quem foi? Isaac. E foi, tudo bem, foi. Mas o que a gente precisa entender, nisso que eu estou falando, é que Isaac é como se fosse uma maquete, um protótipo do verdadeiro descendente. Tudo aponta para Cristo. Quando eu leio, eu até separei isso aqui para você, olha que interessante, em Gálatas 3:8. Olha o que Paulo escreve. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Olha a graça. Você falou, olha a gente chama isso de proto-evangelho. O evangelho já está em protótipo lá. Ele anuncia as boas novas é evangelho. Evangelion, em grego é boas novas, né? Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Olha no versículo 16. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Aí Paulo fala o seguinte, isto é, Cristo. Peraí, o descendente de Abraão não é Isaac? Na leitura teológica de Paulo, não. O descendente de Abraão é Cristo. O que eu estou falando aqui é que todas aquelas promessas, semente da mulher, descendente de Abraão, o descendente de Davi que herdaria um reino eterno, a nova aliança falada aqui em Jeremias, tudo isso se cumpre na pessoa do Cristo. Vai se conectando, né? E aí é belo ler a Bíblia, porque a gente vê como a narrativa maior, essa meta-narrativa, depois vocês vão dar o título aí do podcast, hein? Vocês vão escolher aí, não é? O pessoal vai escolher. Disso tudo que a gente falou, qual que é o melhor título aí, né? Eu estou chamando aqui da história da redenção, a meta-narrativa, e como essas coisas se conectam, como existe um plano de Deus para a humanidade, e quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Cristo, Salvador, nosso Cristo, Rei, sumo sacerdote, profeta, que nos salvou, que nos perdoou, nos reconectou com Deus, olha só, que nos fez povo dele, para o reino dele eterno. Olha a beleza do Evangelho, ele nos dá a vida eterna. Posso entrar nisso também. Vida eterna é vida eterna mesmo. Estou falando aqui, quando a gente fala de vida eterna, eu estou falando de um corpo que vai ser ressuscitado para a imortalidade. Você já pensaram nisso? É forte.
Eu fico pensando quando vai transformar, né, nosso corpo, vai ser glorificado, eu fico imaginando, Exatamente. a gente fica bolando a cena, eu falo, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Sabe como que a Será gente que vai ser a pensa? mesma feição da Dani? Eu vou olhar a Isso, Dani lá e falar, vou você lembrar Dani, dela. Exatamente. Posso sugerir que Aham. sim? Por quê? Porque o padrão do corpo ressuscitado é o de Jesus. Jesus é a primícia dos primeiros, né? A primícia da ressurreição. O corpo de Jesus é o corpo padrão pós-ressurreição. E o corpo de Jesus, olha que interessante, ele comeu peixe e pão lá no caminho de Emaús. Ele atravessou parede com aquele corpo. Olha, um corpo diferente. Só que ele tinha as marcas da cruz. Olha que interessante. E ele tinha uma fisionomia que eles não estranharam. Então existia uma conexão com a fisionomia anterior. Então, no corpo glorificado, ele vai manter algumas coisas que vão fazer com que eu consiga identificar a Mari na Mari, a Dani da Dani, você, entende? Legal isso. Apesar de não ser o próprio corpo, porque esse corpo glorificado, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, porque, gente, Deus está mudando nesse corpo glorificado. A bioquímica, as moléculas, a fisiologia, Deus está mudando o tipo de célula, Ele está mudando tudo, porque é um corpo que Jesus aparecia e desaparecia no lugar, atravessava a parede, comia, entende a dinâmica? É um corpo preparado para viver um novo céu e uma nova terra. A constituição desse corpo é própria da outra terra. Esse corpo está conectado com essa terra caída. A gente volta ao pó. O outro corpo, ele é imortal como a terra. Será? Ele é eterno como a terra. Ele é compatível com a nova terra e um novo céu. É uma compatibilidade. Então, essa química, toda essa diferenciação, né, celular, nossa, tudo isso vai ser modificado. A gente não tem nem ideia. Parece filme de ficção, mas é exatamente isso que Jesus viveu no seu corpo glorificado. Por isso que eu falo que pensar na salvação é muito belo. Nossa. Porque não é só falar para as pessoas assim, ó, aceita Jesus que você vai para o céu. É muito raso isso, eu acho. A gente não fala com as pessoas, ó, você vai morrer, você vai ressuscitar, você vai viver de novo, eternamente, num corpo que não tem mais morte, você não vai ficar mais enfermo, você não vai ter mais tristeza, dor, você vai ter um corpo compatível com o céu, que não tem praga, que não tem tsunami, que não tem... Gente, essa é a beleza da salvação. Ele vai corrigir tudo que se perdeu no Éden. Toda a desestrutura que o pecado fez na criação, no cosmos, no corpo, na mente do ser humano, vai ser destruído eternamente, ele vai ser refeito com uma beleza que Deus sempre quis. É muito magnífico, né? Poxa, isso não faz a gente adorar a Deus melhor na igreja? Mais ainda. Não é? Quando a gente vê a beleza do Evangelho, da salvação, de Cristo, da eternidade, de tudo isso que Ele está prometendo, né? Eu acredito que a gente adora a Deus de uma forma muito especial. A gente sabe muito mais de Deus. Não é mais superficial, né? Pois é, não é? Meu Deus. Forte demais. Dani. Deixa essas considerações aí, Dani. Todo mundo impactado. Não, é muito demais. A gente quer que o senhor volte outras vezes, pastor. Vamos. Muito bom saber de todo esse conteúdo. Tudo que o senhor falou, creio que eu não sabia de nada. Eu me considerava uma crente bem profunda, mas agora eu percebi que não. Mas é bom saber de tudo isso. Com certeza eu vou assistir esse podcast várias vezes e anotar muitas coisas, porque a gente precisa entender que a beleza de Deus está refletida na pessoa de Cristo, né? Com certeza. Então, com isso, a gente vai melhorando como cristão, conhecendo verdadeiramente quem é Deus, porque não é só ir na igreja é algo muito maravilhoso, mas não é só isso. A gente precisa adorar a Deus no nosso secreto, adorar a Deus no nosso dia a dia, e a nossa vida deve testemunhar a pessoa de Cristo, com certeza. E como o Senhor falou, né, quando a gente fala assim, você vai ser salvo para o céu, mas a gente ter, né, esse entendimento, esse conhecimento de falar que vai ser algo além disso, não é somente isso, né? Como o Senhor falou, que você vai morrer, você vai ressuscitar, você vai... Poxa, é muito belo, né? É muito maravilhoso. E eu acho assim, nada dessa terra pode ser comparado com isso. Exato. Como que a gente pode deixar
na verdade, trocar a salvação por algo tão momentâneo, né, tão passageiro, tão raso, tão miserável, assim, que pode ser trocado pela salvação. Não, a gente não pode ser perdido no meio do caminho, a gente tem que ser resgatado, a gente tem que se alinhar com Cristo, tem que amar o relacionamento com Deus, tem que amar as pessoas, tem que trazer as pessoas para perto de Deus, porque o diabo, ele tá aí, ele quer nos afastar, mas a gente ama Cristo. Eu amo Cristo. Eu fui convertida, isso faz 4 anos. Olha só. Faz 4 anos, mas eu encontrei a satisfação da minha vida. Legal. A satisfação da minha vida foi encontrar Cristo. Tudo que eu já vivi no passado, tudo que eu tenho hoje não se compara com isso de Cristo. É isso aí. Amém. Que bom. Meu Deus. Pastor, fica à vontade para as suas considerações finais, agradecimentos, falar a respeito do seu consultório, do seu trabalho, que é muito importante. Então, gente, né? Bom, agradeço essa oportunidade, me perdoe a tantos de coisa, né, que eu fui jogando, mas eu acho que a proposta era justamente fazer provocações. Não, Né? Pode ter pessoas que não pensem exatamente com o que eu pensei aqui algumas coisas, mas eu acho que a gente provocar, a gente pensar, entrar na palavra, na escritura e ver se é isso realmente. A Bíblia tem que nortear o que a gente crê, não o que a gente ouviu falar durante tempo. Gente, vamos para a palavra de Deus. Eu acho que é essa provocação e essa... eu acho que eu quis incentivar cada um vocês a buscarem isso. Tá? E a gente amar, como o Dani falou, amar o nosso Cristo mesmo, ressurreto, e acreditar dessa forma, esse impacto que ele causa na nossa vida tremendamente. Tá? Então foi esse meu interesse aí, né? Perdão por tantas coisas assim faladas aleatoriamente. Tá? Já estamos prontos para a próxima. Talvez a próxima eu me organizo melhor. Inclusive, vocês ficam aí, tá com o PDF, fica à vontade, né? Tá, de bem, vocês aí. Tem bastante anotação. Eu acho que no PDF tá mais organizadinho ali, tá? Vai estudar Não, bastante. eu tava olhando e falei assim, nossa, 10 páginas, 9. É mais ou menos, eu acho Eu falei assim, meu Deus, se no podcast ele fez 10 páginas, o que ele faz na pregação dele, será? Deve ser um livro. Muito completo, mas eu vou ler com muito carinho, também anotar muita coisa, separar muita coisa pra isso, mim. fica um materialzinho para vocês. Legal, porque muito bom. tá ali, tá organizado, um pouquinho melhor, sistematizado, tudo isso que eu tô falando, mas de uma forma A bem... gente vai aprofundando. Você vai ver, ali tá criação, queda, redenção, a glorificação, tudo isso que eu falei, mas de uma forma mais organizada no papel ali. E o que é mais maravilhoso é a gente, tipo assim, a gente sabe até que, eu sei que a Bíblia começa com Cristo e termina com Cristo, mas e depois? E aí, Exato. como é que é? Como eu me aprofundo nesse conhecimento? E hoje a gente aprendeu. Tá lá, Foi muito bom, gente, de verdade, foi muito bom. Você já sabe que é o Cristo, hein? Glória Olha lá, ele é o nosso rei, sumo sacerdote, profeta. Hoje, gente, vai ter provinha depois, o pastor vai aplicar provinha, então vocês estudem. Vamos fazer teologia. Vamos. E você falou sobre, não é só o que eu escuto falar, eu preciso ler. Exato. Eu preciso saber para eu não ser enganada. Com certeza. Porque tem igrejas, às vezes, que né? pregam uma mentira e a gente não tem ideia. Mas se ele falou é verdade, mas não é bem assim. Não é bem assim. Gente, posso dar uma dica? Claro. Eu não sei se vocês estão de acordo com isso ou não, mas eu vou falar para você. Hoje, com o chat GPT, você tem um poder, um potencial muito grande de tirar dúvidas. Por quê? É lógico que você tem que ter os tais, né, dos prompts corretos, tá? Para você obter dele algumas coisas de teologia, de uma ortodoxia boa e de uma tradição teológica boa, senão ele te traz um monte de coisa aleatória. Então você tem que saber perguntar. Mas, histórico, cultural, você está lendo um texto, gente, o chat aí, um versículo tal, capítulo tal, qual que é o contexto histórico? Para quem que o autor está escrevendo? O que estava acontecendo na... Gente, ele traz essas informações históricas, culturais. Uau. Boa dica, eu não sabia. Usem. Eu procurava no Google. Eu também. Usem. Não só o chat. Responde, não só o chat, o Bing faz isso, o chat faz isso, o Gemini faz isso. Tá? Usem, não acreditem em tudo, porque eles erram. Mas quanto mais você conseguir fazer um prompt bom, bem feito, elaborar, ele vai entendendo o tipo de teologia, ele vai funilando e ele traz boas informações, principalmente na parte histórica e cultural, porque isso ele faz num banco de dados hoje, acadêmico, que está muito bem elaborado essas questões hoje. Nós temos acesso a muita coisa boa hoje, tá? Muita coisa boa. Então, para o leigo, conseguir esses materiais são caros. São materiais caros, eu tenho materiais caros, compêndios teológicos.
Então, vai no chat, pede algumas coisas ali e não acredita em tudo. Mas você vai ver que muita coisa ele te ajuda a entender o contexto daquilo que está sendo falado. Sim. Se você pergunta qual é o contexto desse versículo tal, no livro tal, gente, é uma E eu sou uma baita de pessoa uma que eu ajuda. aprendo muito vendo imagens também. Então, às vezes eu fico tentando imaginar aquilo ali. Se eu vejo uma Tá. imagem, Então, nossa, pra mim quer essa outra imagem dica? já... Nossa. Quer outra dica? Opa. Extraordinário. Ó. Extraordinário, Sim, o sim. pessoal fez toda a explicação de livros bíblicos em imagens. Meu Deus, é que eu Chama Bible Project. preciso. Nossa. Extraordinário. Eu leio a Bíblia com o nosso É pessoal um na igreja. aplicativo, é o quê? No YouTube, canal do YouTube. Ah, caramba. É gratuito, tá? Por exemplo, eu vou iniciar o livro de Ezequiel. A gente está lendo a Bíblia em Ezequiel para a igreja. Antes de iniciar, eu pego o videozinho do Bible Project, mais ou menos 7 minutos, 8. Ele sintetiza a história do livro de Ezequiel. Nossa, preciso disso. Legal. Em figuras, em história. Ele vai fazendo assim. Gente, usem. Eu sou muito Fantástico. visual. Sabe onde eu vi algo parecido, pastor? Eu tenho a Bíblia e o verso no celular e assim que eu me converti eu fui tentar entender um pouco mais das cartas de Paulo. E lá ele explica meio que mais ou menos desse jeito. Ele vai pegar um cenário assim e ele começa a ir desenhando. Ai, que legal. E aí é muito interessante aquilo. Eu tenho Legal. vários prints que eu fui tirando ao longo desse plano bíblico e é muito interessante. É igual eu falo, eu sou muito visual. Eu consigo extrair o máximo. Não, você vai gostar vendo. muito, então. Então pra mim isso é ótimo. Eles fazem de todos os livros da Bíblia. É muito top. Muito bom, tá? São o pessoal teologicamente centrado. Muito bom, vale a pena. Dá uma olhada lá, qualquer livro Eu sempre aqui, falo. pesquisa lá que você vai ver. Bible Project, no YouTube. Tem em várias línguas. Então você põe Bible Project português, aí vai para o canal em português. Que legal. Tá? Então, para encerrar, assim, hoje eu estou atendendo também como psicoterapeuta. Bacana. Aqui em Penápolis, é uma fatia de horário pequeno, porque eu não foco ainda na igreja, Sim, meu trabalho sim. teológico, pastoral, mas eu tenho atendido, tá? Uhum. Então, principalmente cristãos que têm um dilema emocional que envolve a fé, como eu disse para vocês antes aqui, alguns cristãos procuram psicoterapia e acabam tendo um entrave com a fé e aí não consegue lidar com aquilo, às vezes, né, a pessoa que também não entende as questões da fé e como que isso dialoga a fé e a emoção. E eu, como teólogo e psicoterapeuta, eu consigo trabalhar hoje com as pessoas que têm me buscado nessa linha. Que bacana. Então eu tenho feito esse trabalho sim, né? Se alguém quiser, É lá só pelo presencial Instagram. ou também Eu online? faço online também, eu não tenho ninguém, eu abro online. Mas aqui em Penápolis o pessoal prefere presencial. Não, né? mas caso Mas- surja alguém aí Exato. que queira, também tem essa possibilidade Isso. online, pessoal. Eu tenho uma fatiazinha do meio do dia ali, um pouquinho antes do almoço, depois que eu abro para isso. Então não são todos os horários, mas eu tenho ali, quem tiver interesse, pode fazer contato ali, que a gente, inclusive eu oferto aí uma sessão gratuita para conhecer meu trabalho. Glória a Olha aí, Deus. pessoal, que bênção. Aleluia, que Legal. bênção. Tem que a pessoa quer tirar dúvidas, saber como Sim, que é, então fica aí sim. a gratuidade de uma sessão quem quiser. Muito bom. Bom, gente, eu tô até assim, sabe quando a cabeça da gente fica, né? A gente fica com tanto pensamento, tanta coisa, a gente tá processando aqui ainda. Mas foi muito bom, pastor, de verdade. Legal, Obrigada feliz. mesmo. Depois a gente pensa em fazer algum estudo mais profundo de algum outro livro da Bíblia. Traz o senhor de novo aí para nos ajudar a aprofundar, porque é legal isso, né? A gente traz uma pessoa com bastante conhecimento teológico, a gente consegue abrir mais a nossa mente, ampliar mais os horizontes e a gente vai ficando com mais sede, né? Com mais vontade, isso é muito legal. E acredito que vocês também ficaram com mais vontade. E é isso, gente, o maná veio, foi farto, mas tem muito mais de Deus para você, que você pode procurar no íntimo da sua casa aí, buscar o Senhor. O Espírito Santo está aí, gente, está aí para revelar aquilo que para vocês está oculto. Pede, Espírito Santo, revela para mim, mostra aqui, ó. E as palavras vão saltar. O Espírito Santo, ele é lindo e ele está aqui para nos auxiliar. Aquilo que nós não conseguimos, ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele é nosso amigo. Então, que possamos acessar ele o tempo todo como uma pessoa que ele é. Então, que a gente possa ter essa visão também e esse conhecimento que é muito importante. E queremos agradecer mais uma vez vocês por estar aqui com a gente. Já curtiu, já comentou, já compartilhou. E então vocês já pegam aí teu copo, tua xícara, se prepara para o nosso brinde. Mais uma vez, obrigada, pessoal. E fiquem conosco nos próximos episódios que vai ser bênção, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima na mesa.